Esse texto diz: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Cos-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Utiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anri, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amassai, filho de Azariel, filho de Azai, filho de Melzilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Azricão, filho de Razabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Bacbuquias, e segundo de seus irmãos, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. Os superintendentes dos levitas em Jerusalém eram Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernentes às obrigações de cada um. Petaías, filho de Mesezabiel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quantas aldeias, com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Razar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Meconá e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba
E daí em diante em Miquimais, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Getaim, em Radide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artífices, dos levitas. Havia grupos tanto em Jerusalém como em Benjamim. Amém. A primeira vez que li esse texto, e a segunda, e a terceira, e algumas delas, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque parecia-me que estava cavando num deserto. E eu lhes confesso que talvez de todos os textos que nós temos trabalhado, o que mais dificuldade encontrei foi nesse texto. Embora, com a graça de Deus, nós queremos olhar para esse texto e encontrar nele algumas lições oportunas, pertinentes para a nossa vida nesta noite. À guisa de introdução, eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, a consolidação da obra feita. Você vai notar que alguns pontos marcantes aconteceram na vida deste povo, emocionantes. Fico imaginando a festa da inauguração dos muros, depois de 52 dias de trabalho. Eu fico imaginando a multidão se reunindo para estudar a palavra de Deus, com lágrimas, misturado com sorrisos de alegria, e aquele povo se ajuntando para um culto que demora mais de 20 dias, um mês praticamente de grande reavivamento. Mas a obra de Deus não é feita apenas dos momentos solenes. A obra de Deus não é feita apenas dos momentos de festa. A obra de Deus não é feita apenas das grandes celebrações. Você volta para casa, você volta para o seu dia a dia, você volta para a sua rotina, você volta para as suas lidas, você enfrenta as suas tensões, conflitos, dificuldades, quando você entra no dia a dia da sua atividade, e a obra de Deus precisa estar consolidada lá onde você está estabelecido. Esse texto nos ajuda a entender isso. Se nós vivermos apenas de solenidades, de festas, de celebrações, de dias e de momentos emocionantes, nós não teremos suporte para enfrentar a vida cristã no seu dia a dia, lá na nossa situação cotidiana e diária. Segundo ponto da nossa introdução, a permanência da obra realizada. Você vê que os muros tinham sido levantados, as portas queimadas tinham sido reedificadas, os inimigos tinham sido vencidos, a justiça social tinha sido restabelecida, um despertamento espiritual tinha sido começado, uma aliança com Deus tinha sido estabelecida e escrita e selada. Mas e agora? Quando acabar essa festa, quando voltar para casa, quando cada um voltar para a sua aldeia, cada um voltar para o seu campo, cada um pôr a mão na massa, o que vai acontecer? Será que esta espiritualidade vai permanecer? Será que este compromisso com Deus vai perdurar? Não é essa tantas vezes a tensão que você e eu encaramos e enfrentamos na vida? É gostoso estar no culto, é gostoso participar de uma série de conferências, é gostoso ir a um acampamento, é gostoso sair de uma noite de louvor, é gostoso sair de uma experiência de arrebatamento espiritual, mas e quando você volta para a sua escola, para o seu trabalho, para os seus negócios? O que você está notando aqui é que é preciso agora consolidar o trabalho, estabelecer cada pessoa, cada família, na sua cidade, no seu campo, no seu negócio, na sua atividade. É preciso que na rotina do dia a dia, a obra de Deus tenha permanência e consolidação. Terceiro ponto, pessoas são mais importantes do que estrutura. Preste atenção nisso. A cidade tinha sido reconstruída, os muros tinham sido levantados, as portas tinham sido reerguidas, a situação política e social tinha sido já estabelecida, Jerusalém tinha sido já arrancada dos escombros, do opróbrio, mas agora a cidade está vazia. Não basta apenas levantar Jerusalém fisicamente, não basta apenas estabelecer leis justas para Jerusalém, agora é hora de povoar a cidade de Jerusalém. Pessoas são mais importantes do que coisas, relacionamentos são mais importantes do que estruturas físicas, e Neemias agora está preocupado não com levantar muros, com levantar paredes, com levantar tijolos, colocar pedra sobre pedra. Neemias agora está preocupado que a cidade seja povoada, que as cidades sejam habitadas. Ele está preocupado com gente agora.
E eu posso lhes garantir que é mais fácil levantar a estrutura física de uma cidade do que estabelecer relacionamentos, do que manter uma cidade povoada de gente que precisa amar a Deus, que precisa de se relacionar, que precisa viver em harmonia, que precisa aprender a cultivar, a estar junto, estar perto uns dos outros e amar a Deus juntos e trabalhar juntos para o crescimento da obra de Deus. É mais fácil construir um templo do que edificar uma igreja. É mais fácil levantar paredes do que manter o povo de Deus unido. É mais fácil levantar a estrutura física do que trabalhar na consolidação espiritual do povo de Deus. E é sobre isso que nós vamos então conversar nesta noite. Primeiro ponto da minha mensagem é por que é importante povoar a cidade de Deus. Por que é que havia uma preocupação de habitar Jerusalém? Você lê lá no capítulo 7 desta carta, ou deste livro de Neemias, versículo 4, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. Você vê aqui no capítulo 11, verso 1, do texto que nós lemos, que está se lançando sorte para que de cada 10, uma pessoa venha morar em Jerusalém. Jerusalém é a capital. Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é onde está o templo. Jerusalém é onde está acontecendo o coração espiritual de Jerusalém, de Israel. Tudo passa por Jerusalém. Mas o povo não está em Jerusalém. A cidade está vazia. A cidade é como com um elefante branco. Está construído. Está tudo bonito. Está tudo reerguido. Mas não tem gente. O povo não vem. Por que é importante povoar Jerusalém? Jerusalém é um símbolo da igreja. A cidade de Jerusalém precisava ser povoada, queridos irmãos, porque a cidade de Jerusalém era onde Deus habitava. Era a cidade separada por Deus. Santa ao Senhor. É a Santa Jerusalém. E aqui não está falando de Santa Jerusalém do ponto de vista agora da estrutura física, mas da estrutura do povo. A cidade não é santa por causa das paredes, por causa dos muros, por causa das portas. A cidade é santa por causa do povo. O que santifica esta casa, irmãos, nós dissemos que esta casa, esse templo é santa ao Senhor. Não é porque os tijolos aqui são melhores do que os outros, porque as pedras aqui são melhores do que as outras, porque o telhado aqui é melhor do que os outros telhados. Esta casa é santa por causa do povo que está aqui. E diz a palavra de Deus então, que essa cidade precisa ser habitada, porque essa cidade tem que ser luz para as nações. É a cidade que adora o Deus vivo. É a cidade do culto do Deus vivo. E o povo, ao voltar para Jerusalém, tinha que ter consciência de quem o povo era, o povo remido de Deus, o sacerdócio santo de Deus, e qual era a vocação deste povo: ser o povo adorador e ser o povo testemunha para as nações. Daí, este povo precisava então entender a necessidade de habitar Jerusalém. Agora, por que eles não estavam habitando? Por quê? Primeiro, porque havia exigências mais rígidas para habitar em Jerusalém. Era a cidade santa, era a cidade do grande rei, era a cidade de Deus, era o centro do culto, é onde estava o templo, é onde estava a adoração, é onde o povo buscava a Deus. E certamente, Jerusalém é o símbolo da igreja. A igreja é Jerusalém. A igreja será a nova Jerusalém. E para fazer parte deste povo, é preciso ter vida santa. É preciso acertar a vida com Deus. Não dá para viver na impiedade na Assembleia dos Santos. Não dá para conviver com o pecado habitando na cidade santa. E daí, as exigências eram mais rígidas para se estar em Jerusalém. Segunda razão por que eles não queriam vir é que Jerusalém era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Os vizinhos de Jerusalém estavam sempre fazendo complôs, sempre se levantando para atacar Jerusalém. Viver em Jerusalém, de certa forma, era se expor ao risco, ao ataque, à invasão inimiga. Morar em Jerusalém era viver na necessidade contínua de vigiar. E daí as pessoas, com medo de se expor, com medo de perseguição, preferiam não vir para Jerusalém. A Bíblia diz que os covardes não podem entrar no reino de Deus. Quem tem medo de perseguição não pode ser cristão. Quem tem medo do discipulado
não pode ser cristão. Quem quiser ser um seguidor de Cristo, primeiro tem que calcular o preço. Aquele que não estiver disposto a renunciar tudo, a sua própria vida, e a tomar sobre si a cruz, não pode ser discípulo. Por isso a exigência para habitar Jerusalém é uma exigência absolutamente rígida. A terceira razão, queridos irmãos, que eles não queriam vir, é porque morar fora de Jerusalém era materialmente mais vantajoso. Quando você nota, Jerusalém estava vazia. Uma cidade vazia é uma cidade que não oferece muitas oportunidades para o comércio. Era uma cidade onde não havia mercado de trabalho. Mais do que isso, Jerusalém vazia era uma cidade mais exposta aos perigos dos invasores. Jerusalém vazia era uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos. Então eles pensavam, não é benéfico, favorável para nós habitarmos em Jerusalém. E então eles se encolheram e não quiseram ir para Jerusalém. A cidade estava construída, reconstruída, mas não tinha gente, não tinha povo. Vamos parar para pensar nisso em relação à igreja? Olha para a sua igreja, olha para a sua congregação, olha para o nosso recinto. Não está precisando ser habitado? A nossa Jerusalém também não está precisando de gente? Deus diz para nós, eu tenho muito povo nesta cidade. Não seria necessário nós estarmos com a mesma inquietação, com a mesma preocupação, de vermos bancos vazios, de vermos necessidade da nossa Jerusalém ser habitada, da nossa Jerusalém ser repovoada, de buscarmos aqueles por quem Cristo morreu e comprou com o seu sangue, e que precisam ser chamados, e que precisam ser convocados para habitar Jerusalém. Vamos ao segundo ponto. Quais foram os meios para repovoar a cidade de Deus? Versículo 1 nos informa que os líderes deram o exemplo. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Eu acho isto especial e precioso, porque os líderes poderiam pensar em benefícios, em lucro, em vantagens, em segurança, em construir o patrimônio deles, mas eles foram os primeiros a assinar o termo de aliança com Deus, e eles foram os primeiros a dizer, nós vamos nos fixar em Jerusalém. E quando a liderança está na frente, via de regra, motiva e entusiasma os seus liderados a seguirem os seus passos. O exemplo vale mais do que leis, mais do que leis. O exemplo é um imã que deve puxar e atrair aqueles que hão de seguir as pegadas daqueles que servem de modelo e de paradigma para os seus liderados. O que isso representa? Nós não estamos pensando agora na Jerusalém de 2.500 anos antes de Cristo. Estamos pensando na igreja. Se nós queremos que a igreja seja habitada, que a igreja cresça, que a igreja consolide o seu trabalho, é necessário que a liderança espiritual que Deus levanta na igreja esteja na frente, esteja numa posição de vanguarda, esteja numa posição de modelo e de exemplo para que a igreja olhe e veja que a sua liderança está na frente, no compromisso de que a cidade seja habitada, comprometida com o crescimento da obra de Deus e da igreja de Deus. Segundo lugar, você nota no versículo 2, alguns se ofereceram voluntariamente para habitar Jerusalém. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Você nota aqui que eles abrem mão, se abnegam de lucros, de vantagens, de possível posição de segurança, e com alegria, com amor, diz, nós nos dispomos a morar em Jerusalém, porque lá está a casa de Deus, porque para nós, comunhão com Deus, é mais importante do que prosperidade financeira, mais importante do que segurança, mais importante do que qualquer outro projeto pessoal que porventura venhamos a ter. Esse é algo para mim absolutamente precioso. Aqueles que voluntariamente disseram, nós queremos e abraçamos esse projeto. Há um grande risco, irmãos, há um grande risco de um crente em Cristo Jesus procurar os caminhos das facilidades, os caminhos mais fáceis,
os caminhos mais planos, os caminhos mais atapetados, aveludados. Há um perigo muito grande do crente contornar os caminhos juncados de espinhos. Há um perigo muito grande de um crente procurar sempre o caminho da facilidade. Jamais querer abraçar o caminho do discipulado, da renúncia, da abnegação, do sofrimento. Eu fico olhando a história de Ló. A Bíblia diz que quando Abraão propõe para Ló, olha Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló, tendo levantado a cabeça, olhou para as bandas das campinas do Jordão, que dava para Sodoma. E ele então desejou aquela região. Era a prosperidade, era a riqueza, era o sucesso. Mas ele não mediu as consequências de que para a banda de Sodoma estava uma cidade corrompida, do pecado, da maldade, da violência, da promiscuidade. E diz a Bíblia que Ló vai armando as suas tendas para as bandas de Sodoma e ele vai levando a sua própria família para o lugar de destruição. Ele enriquece, mas ele perde a sua família. Ele enriquece, mas a vida dele, o lar dele, o casamento dele, a família dele é destruída. Eu louvo a Deus por aqueles que voluntariamente abraçam, por amor, por dever, por patriotismo, voluntariamente habitar a cidade santa, Jerusalém. Mas agora você vê um terceiro grupo que vai habitar Jerusalém. Está no versículo 1, diz o texto aí: mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10, para que habitasse a santa cidade de Jerusalém. Deitar sortes era uma coisa muito comum no Velho Testamento, e você encontra de certa forma até isso na escolha de Matias, no lugar de Judas Iscariotes. De certa forma, eram as pessoas se submetendo à vontade de Deus. Preste atenção, elas não se ofereceram voluntariamente, mas se escolhidas, elas estão prontas. E diz a Bíblia que de cada 10, 1 foi escolhido por lançamento de sorte para habitar Jerusalém. E desta maneira, então, eles atendem a este chamado, porque a cidade estava vazia, porque a cidade tinha que ser habitada, e eles se prontificaram em atender a esta convocação, a este chamado para habitar a cidade de Jerusalém. Vamos ao terceiro ponto. Quem fez parte do repovoamento da cidade de Deus? Quem fez? Em primeiro lugar, o remanescente fiel. Por que o remanescente fiel? Israel era formada por quantas tribos? Por 12 tribos. O reino do norte, formado pelas 10 tribos, foi levado cativo para a Babilônia em 722 a.C. e por lá se dispersou e nunca mais foi restaurado conquanto nação. Os restantes que ficaram em Samaria, misturados e amalgamados com outros povos, se miscigenaram e formaram um povo sincrético chamado povo samaritano, que se opõe à restauração de Jerusalém. As 2 tribos de Judá, e é Judá e Benjamim, porque Judá é maior, Benjamim era uma tribo menor, e então quase que foi engolida pela tribo de Judá, de tal maneira que as 2 tribos juntas passou a ser chamado de Judá. É o remanescente, que vai repovoar Jerusalém, que vai reabitar Jerusalém. É aqui a descendência de Davi, é daqui que vai sair o Messias, é aqui que está o remanescente de Deus. Isso é uma lição para nós, irmãos. Deus nunca deixou de ter o seu remanescente na terra. Venham as crises, venham as perseguições, vem o juízo de Deus, vem a disciplina de Deus, vem a opressão do inimigo, vem o cativeiro, mas Deus nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na terra. Deus nunca deixou que o remanescente deixasse de existir. O povo de Deus nunca perdeu este fio da história que vai desaguar no Messias. Então Deus começa a repovoar Jerusalém a partir de Judá e a partir de Benjamim, a partir dessas 2 tribos remanescentes. Segunda coisa, você vai notar quem vai habitar. Vai habitar o povo destas 2 tribos, conduzidos pela sua liderança. Os líderes estão na frente. E esses nomes complicados e difíceis que nós lemos aqui hoje, cada nome desse representa uma família, representa alguém que está por trás deles. É por isso que esses nomes estão aqui. Porque este povo que vai ser formado não é um povo amorfo, não é um povo acéfalo, não é um povo sem liderança, não é um povo que está perdido, sem rumo, sem norte.
Você vai perceber que cada família está sendo liderada por um cabeça, por um modelo, por alguém que está à frente deles. E o que é maravilhoso é que permanece o princípio da liderança. É citado o líder e atrás dele está a sua família, está aqueles que vão seguir os seus passos. Famílias de Judá, famílias de Benjamim. Você vai notar isso aí. As famílias de Judá estão habitando a sua região. E agora as famílias de Benjamim também estão habitando as suas regiões. Estão povoando a terra que precisa ser agora reconquistada para uma restauração plena na terra da promessa. Quem mais está habitando? Terceiro ponto. Os obreiros da casa de Deus. Se você notar, há uma ênfase especial sobre os obreiros da casa de Deus. Sabe por quê? Porque o culto, porque o templo, porque a adoração é como que a espinha dorsal da história desse povo. Esse povo é uma raça de sacerdotes. Esse povo é um reino. Este povo é o povo de Deus. Este povo é o povo da promessa, é o povo da aliança. E por isso, a vocação deste povo é adorar a Deus. E nós vamos ver então, detalhadamente, quem está repovoando a cidade de Jerusalém. Primeiro, versículos 10 a 14, os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que haviam de ensinar a lei, eram aqueles que haviam de oferecer os holocaustos em favor do povo, eram aqueles que se colocavam diante de Deus para representar o povo. E a diferença do profeta e do sacerdote é essa. O sacerdote leva o povo a Deus. O profeta traz Deus ao povo. O sacerdote fala do povo para Deus. O profeta fala de Deus para o povo. O sacerdote era aquele que conduzia este povo à presença de Deus, oferecendo sacrifícios, intercedendo pelo povo, ensinando o povo. E lá estavam os sacerdotes, em Jerusalém, se estabelecendo, dedicando as suas vidas ao trabalho do Senhor. Preste atenção nisso. O que estava acontecendo quando a cidade estava sendo reconstruída era o seguinte: os dízimos tinham sido retidos, cada sacerdote estava indo para suas lavouras, para os seus campos, e quando Neemias percebe, ele começa então a mostrar para o povo a necessidade de trazer os dízimos, de não desamparar a casa de Deus, para que os sacerdotes se concentrassem naquela vocação para a qual Deus os havia chamado, que era o ofício na casa de Deus, que era o serviço da casa de Deus, para que eles pudessem se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus. Este é um princípio importantíssimo, importantíssimo. Você lê isso lá em Atos 6,4, quando os apóstolos disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Dedicação exclusiva, dedicação total, sem divisão do seu tempo, do seu coração, da sua mente, das suas atividades. E então os sacerdotes estão em Jerusalém para cuidar da casa de Deus. E aqui começa então esta reforma espiritual na vida do povo. Quem mais estava lá? Versículos 15 a 18. Os levitas. Os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram como que os diáconos. Eles é que cuidavam da casa de Deus. Eles é quem cuidavam da manutenção da casa de Deus. Eles é quem assessoravam os sacerdotes. E por isso, você lê no versículo 1 e depois no versículo 16, que esses levitas estavam em Jerusalém, mas eles estavam também nas demais cidades, porque cabiam aos levitas percorrer as cidades para ensinar a palavra de Deus, para recolher os dízimos para a manutenção da casa de Deus. E você então nota uma coisa muito importante, que na obra de Deus, aqueles que sustentam a obra de Deus e aqueles que estão na vanguarda da obra de Deus têm a mesma importância. Todos estão engajados em diferentes ministérios, em diferentes frentes, em diferentes fronteiras, mas todos estão envolvidos neste projeto da obra de Deus. William Carey, o pai das missões modernas, entendeu muito bem isso. Uns descem, outros seguram a corda. Uns vão além fronteiras fazer missões, outros sustentam os missionários para que eles possam ir. A obra de Deus é preciso ser feita em parceria, é preciso ser feita em conjunto. É preciso ser feita
como família, como povo, como nação. Quem mais estava lá? Versículo 19, os porteiros. Quem eram os porteiros? Você se lembra que a cidade de Jerusalém era aberta e era fechada. Era uma cidade amuralhada. Por que fechava essa cidade? Fechava essa cidade para que se não entrasse os inimigos, para que não entrasse nessa cidade aquilo que a lei de Deus reprovava. Você lê no capítulo anterior, o capítulo 10, que logo que a cidade foi estabelecida, vieram os povos e começaram a negociar, a comercializar na porta da cidade, no dia do Senhor. E o que estava acontecendo? O povo de Deus começou a entrar neste jogo do comércio, do lucro, no dia de Deus. O que Neemias mandou fazer? Mandou fechar as portas. Fechem as portas. Nós não vamos comprar, nós não vamos vender, nós não vamos entrar nesse negócio de querer ter lucros no dia de Deus. Esse dia de Deus, esse dia para cultuar Deus, esse dia separado para Deus. Os porteiros vigiavam, os porteiros estavam atentos àquilo que poderia ser perigo para a casa de Deus. Quando você olha na Bíblia, lá em Atos 20, versículos 29 a 30, você encontra que Deus está dizendo o seguinte: nós temos que estar atentos, porque o lobo que está do lado de fora quer penetrar para dentro da igreja. Precisamos ter porteiros, não porteiro no sentido físico, de estar na porta, segurando, vigiando, no sentido de não deixar entrar uma pessoa, mas porteiros no sentido de estarmos atentos para que o mal não entre, para que o pecado não entre, para que a heresia não entre. É nesse sentido espiritual que nós temos porteiros hoje. Quem mais estava lá? Versículo 21, os servidores do templo. Quem eram os servidores do templo? Eram aqueles encarregados dos serviços gerais. Eram aqueles que talvez faziam um trabalho que não tinha tanto ibope, que não tinha tanta visibilidade. Eram aqueles que talvez trabalhavam atrás dos bastidores, mas que faziam as coisas acontecer. Amados irmãos, como é importante a igreja como corpo. Como é importante a igreja como corpo. Cada membro do corpo tem uma atividade imprescindível, necessária. Há alguns membros mais visíveis, há alguns membros que aparecem mais, há alguns membros que estão como que na vitrine, mas esses membros que estão na vitrine, que estão no palco, não agiriam, não fossem os membros que estão trabalhando nos bastidores. É preciso ter servidores do templo. O que é maravilhoso é que quando você lê esse texto, você não vê disputa, você não vê inveja, você não vê ciúme, você não vê milindre, você não vê briga, você não vê partidarismo. Cada um está fazendo a sua parte com alegria, com motivação, para o mesmo propósito, para a glória de Deus e a edificação de Jerusalém. Quem mais estava lá? Os cantores. Versículo 22. Os cantores. Aliás, existia até uma preocupação do rei da Pérsia em relação aos cantores. Eles eram mantidos, tempo integral. Eles eram sustentados pelos dízimos que eram arrecadados, para que eles pudessem dedicar exclusivamente ao ministério da música. Eu creio que a igreja veterotestamentária, de certa forma, está na frente dos dias de hoje em relação à dedicação à música. Quando você lê os livros históricos, você vai ver quanto zelo, quanta dedicação, quanto investimento, quanta prioridade a música teve na casa de Deus. E você vai perceber que a música também tem um lugar central na igreja de Deus, neotestamentária. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala da necessidade de nós falarmos entre nós com salmos e hinos, e nós entoarmos de todo o nosso coração um cântico ao Senhor. Ele está mostrando a necessidade da música ser produto de duas coisas: primeiro, da plenitude do Espírito Santo, e segundo, de uma comunhão fraternal intensa entre nós. Se você quer saber o significado da música, você vai para o livro de Apocalipse, e você vai ver que este livro tão fantástico das Escrituras é um livro cheio de música, revelando para nós que a igreja que seremos na glória vai ser uma igreja absolutamente comprometida com a música, com a celebração. Mas, queridos irmãos, eu quero colocar o último ponto desta mensagem. Como deve ser o repovoamento da cidade de Deus? Em primeiro lugar, o repovoamento de Jerusalém não pode ser concentrador.
versos 25 a 36, você vai notar que se evita dois perigos. O primeiro perigo é de botar todo o povo em Jerusalém e se esquecer do interior, das aldeias, das cidades, dos campos. O segundo perigo é o perigo de todo mundo ir para o interior, para as vilas, para as aldeias, e deixar Jerusalém desguarnecida, despovoada e vazia. Este equilíbrio é fundamental, porque se Jerusalém não fosse uma cidade povoada, se Jerusalém não fosse reerguida, se Jerusalém não fosse sustentada, se Jerusalém não fosse reerguida, se Jerusalém não fosse restaurada, todo o resto pereceria. A reforma não vingaria. Significa o seguinte, queridos irmãos, nós temos que ter igrejas fortes se nós queremos fazer missões. Nós temos que ter igrejas fortes se nós queremos plantar igrejas. Nós precisamos ter uma base sólida se nós queremos espraiar-nos para outros horizontes. Agora, preste atenção que não é primeiro aqui e depois lá. É aqui e lá. É habitar Jerusalém e as cidades e as aldeias ao mesmo tempo. Mas tendo a grande concentração, tendo a grande preocupação de que Jerusalém esteja absolutamente habitada e a casa de Deus, que é o centro nevrálgico do povo de Deus, esteja absolutamente assistida pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos porteiros, pelos servidores, pelos cantores. Finalmente, o repovoamento de Jerusalém precisa ser feito com dependência de Deus e planejamento humano. Cuidado com a cidade, cuidado com o templo, cuidado com o culto. Você percebe nesta leitura de nomes tão difíceis, princípios de liderança. Você sempre vai notar, algumas vezes, como no verso de número 9, superintendentes deles, versículo 12, príncipe da casa de Deus, como versículo 14, superintendente deles. Você sempre vai notar que por trás de cada nome desse, tem um cabeça, tem um líder, havia ordem, havia organização. Esta reforma não é feita de forma amorfa, de forma acéfala, mas existe um plano de ação absolutamente coerente. Você vê preocupação com a segurança da cidade, você vê preocupação com a fiscalização da cidade, versículo 24, e desta maneira então eu quero concluir. Este capítulo nos fala de maneira gloriosa de duas coisas, de diversidade e de unidade do povo de Deus. A diversidade é de localidade. Tem gente morando em Jerusalém, tem gente morando em aldeias, em vilas, em cidades interioranas, na região de Benjamim, na região de Judá, e eles pertencem a lugares diferentes, mas são um povo só. Eles também são diversos em ocupações. Tem gente trabalhando na lavoura, tem gente trabalhando no comércio, tem gente trabalhando especificamente no templo, no serviço sagrado, mas eles são um povo só. Eles são diversos em ministérios. Tem cantores, tem servidores, tem porteiros, tem levitas, tem sacerdotes, tem príncipes, tem governador, tem fiscais, mas todos trabalham com o mesmo propósito. Você vai ver então a unidade desse povo. Em que é que eles são unidos? Eles são um povo só, uma só raça. É um povo só. Eles têm uma só fé. Eles estão professando a mesma fé no mesmo Deus. Eles têm unidade de relacionamento. São de tribos diferentes, mas são um povo só. Eles têm unidade de propósito. Não importa onde estejam, o que fazem, o maior propósito deles é de serem uma raça de sacerdotes, de adoradores de Deus. Agora aqui, para terminar, deveres decorrentes dessa diversidade e dessa unidade. Primeiro, contentamento de cada um em sua posição. Não há disputa, não há melindre, não há inveja, não há vanglória, não há partidarismo. Segundo, mútua estima e afeição. Nós somos diferentes, podemos morar em lugares diferentes, podemos ocupar ministérios diferentes, podemos estar em posições diferentes, mas nós precisamos amar-nos uns aos outros e termos afeição uns pelos outros. Quarta coisa, quarta implicação, mútua ajuda. Nós não estamos disputando, concorrendo e competindo uns com os outros. Finalmente, ação conjunta. Ação conjunta.
Meus irmãos, a igreja é como a cidade de Jerusalém sendo reconstruída. Se nós não remarmos na mesma direção, se nós não trabalharmos caminhando para o mesmo horizonte, se nós ficarmos drenando as nossas forças, jogando contra o patrimônio, um puxando para cá, outro puxando para lá, nós não poderemos reconstruir, reformar, restaurar a nossa Jerusalém. Mas se nós estivermos unidos de propósito, então com a graça de Deus, nós poderemos ver nossa Jerusalém repovoada, nossa Jerusalém restaurada e a glória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua fronte, por favor. Deus está edificando a sua igreja. A igreja é de Deus. Nós somos a Jerusalém de Deus, o povo escolhido de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu os seus mensageiros. Deus tem nos falado, Deus tem nos exortado, Deus tem nos ensinado, como ensinou o seu povo na antiga dispensação. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, as 10 tribos do norte, não ouviram a voz de Deus. Deus alertou. Diz o profeta Oséias que de madrugada Deus levantava e mandava profetas, e profetas e profetas, e o povo não ouviu. Endureceu a cerviz. E este povo sofreu o golpe do cativeiro. Judá também endureceu o seu coração. E Deus alertou, e Deus avisou. E Deus mandou os seus profetas. Mas o povo não quis ouvir. E Deus mandou a Babilônia. E Deus entregou a sua cidade santa nas mãos do inimigo. Os vasos do templo foram levados. A cidade foi destruída. Mas Deus continuou amando o seu povo. Disciplinando sim, mas amando. E no tempo de Deus, esse povo foi restaurado. Este povo foi recolocado na sua cidade. O templo foi reerguido. A cidade foi restabelecida. E Deus agora está dando ordens para que essa cidade seja novamente repovoada. Nós somos a cidade de Deus. Muitas vezes, nós não ouvimos a Deus e fomos disciplinados. Mas o amor de Deus é contínuo. E Deus quer nos restaurar. E Deus quer que cada banco dessa igreja seja preenchido. Deus quer que cada ovelha de Cristo dessa cidade seja chamada. Cada um daquele que foi comprado pelo sangue de Cristo seja convocado. E nós somos este povo que vai chamar. Que vai lançar sortes. Pregando a palavra de Deus. Anunciando o evangelho da graça. Para que essa casa seja cheia. Para que a glória de Deus esteja aqui. Para que a casa de Deus seja o centro da nossa vida. Para que o nosso coração tenha prazer e nós possamos, como aqueles que voluntariamente disseram, nós queremos Jerusalém. Estamos prontos a pagar o preço da abnegação para habitar Jerusalém. Eu creio firmemente que o nosso Deus, mais do que nós, anseia de ver a sua cidade santa, a igreja, sendo cheia. Que todos aqueles que pertencem a essa cidade voltem a Jerusalém. Ouçam o chamado de Deus e venham para Jerusalém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém.